Sejam muito bem-vindos, meninos, a mais uma aula aqui de ginecologia. Uma aula que eu preparei com o maior carinho para vocês, com temas muito frequentes, muito relevantes para a prova de vocês. A gente vai conversar hoje amarrando aquele finalzinho da parte oncogineco, né? Da parte da oncologia ginecológica. A gente vai falar sobre colo de útero e a gente vai falar sobre endométrio. Então, basicamente, câncer uterino aqui, porque é diferente o corpo do colo uterino, tá bom? Então, muita atenção, com muito cuidado aqui nos detalhes. Vocês vão ver que eu vou mostrar questões aqui pra gente discutir, inclusive, algumas pegadinhas, alguns detalhezinhos a mais ali que podem eventualmente aparecer na prova de vocês. Mas olha, especialmente colo do útero, tem que dominar tudo, tem que dominar tudo. Colo do útero cai tudo. Desde a estrutura ali da histologia, o que é o tecido ali da ectocervix, da endocérvix, o que é JEC, o que é uma área de metaplasia, HPV, sorotipo de HPV, vacina de HPV, colpocitologia, quando colher, como é que interpreta aquela sopa de letrinhas, LE, BG, LEAG, ASCOS, ASCH. A gente vai aproveitar e vai dar uma passada geral nisso, porque isso é muito importante, mas muito importante. Certamente uma questãozinha de colo aparece na prova de vocês. Então, até estadiamento, tratamento, a gente deixa isso bem amarradinho aqui. E a gente aproveita e fala de endométrio, que o endométrio é até bem mais tranquilo, é bem mais fácil até do que o colo, e a gente consegue dominar isso, que a gente sabe inclusive ali, ó, a faixa etária, qual é a suspeita, o câncer de endométrio, na verdade, ele te dá uma dica na clínica, que o colo do útero, não. O câncer do colo do útero, ele é mais silencioso, ele demora para aparecer, mas quando já tem manifestação macroscópica, putz, às vezes já é uma mega cirurgia, ou às vezes nem opera mais. O endométrio, ele já te avisa ainda na fase precursora com sintomas, e a paciente às vezes procura mais rapidamente. Por isso que a gente tem programas de rastreamento do câncer de colo para evitar que eu só descubra numa fase clinicamente demonstrável. Eu quero lesão precursora, tá? E no endométrio, na verdade, a taxa de cura, assim, de controle, né, de prognóstico para o câncer endométrio, ele é excelente. Porque rapidamente ela chega a ter até manifestação. Então a gente não precisa sair rastreando todo mundo, porque a gente já consegue ter manifestação clínica ali, na maioria das vezes, em fases iniciais, diferente do colo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar amarrando aqui câncer de colo de útero e a gente vai começar bem do iniciozinho, como é aqui a nossa ideia na parte do Medicurso. A gente vai lembrar a estrutura básica, inclusive, do colo, porque na hora que eu te falar de JEC, na hora que eu te falar de zona de transformação, quando eu te falar de metaplasia escamosa, você vai ficar tranquilo. Então vamos aproveitar e fazer o nosso alicerce, a nossa base aqui, para poder discutir de uma maneira mais tranquila aqui a aula. Perceba o seguinte, eu desenhei para vocês aqui uma coisinha mais roxinha aqui, uma parte mais roxa aqui, mais externa no colo. E tem uma parte mais amarelinha, que é a parte interna. Vamos representar como se fosse o canal endocervical, essa bolinha aqui amarela, tudo bem? A parte de dentro ali. Veja, nessa parte de dentro, no canal endocervical, a endocérvix, dentro do colo ali, a gente tem um epitélio que é colunar. É um epitélio cilíndrico simples, típico mesmo, meninos, de epitélio secretor. Tá? Então, essa parte do canal endocervical é uma parte de epitélio colunar, cilíndrico simples. Por outro lado, a parte de fora, essa parte roxinha aqui, que é a ectocervix, é a parte de fora. Ok? Essa ectocervix, endo é de dentro, ecto é de fora. A ectocervix, ela já é um epitélio escamoso, que inclusive é o epitélio que predomina também na parte da vagina e na vulva. Então, qual é o epitélio que predomina no trato genital inferior? O epitélio escamoso. Ele vem recobrindo vulva, vagina e o colo. Só a parte do canal endocervical que acaba sendo o epitélio colunar, o cilíndrico simples, tá? E aí a gente tem uma linha vermelha aqui, que é exatamente a transição, a junção entre o epitélio ectocervix aqui com a endocérvix, que é do escamoso com colunar. E como é que será que a gente chama uma junção entre o epitélio escamoso e o colunar? Como é que a gente chama em GO? Lembra que GO a gente bota nome fácil nas coisas para guardar, a gente não dá tiro no pé. Então, como é que chama a junção escamo-colunar? Junção escamo-colunar. É o ponto de junção, meninos, entre o epitélio de fora e o epitélio de dentro.
E aí, essa JEC, ela é muito importante pra gente, porque próximo da JEC que a gente vê as principais alterações, onde geralmente a gente vê ali um câncer. Então, sempre a gente tem que conseguir visualizar bem essa JEC, a gente tem que conseguir, na colpocitologia, no preventivo, no Papa Nicolau lá, colher material tanto da ecto quanto da endocervice para mostrar aqui, ó, que eu vi, que eu colhi material, tem uma representatividade legal ali realmente do colo naquela amostra, tá? Só que tem um detalhe, essa JEC, essa junção escamocolunar, essa transição do epitélio da parte de fora, da ectocervice com a endocervice de dentro, essa JEC, ela é dinâmica. E às vezes vocês ouvem, leem isso e falam, putz, mas como ela é dinâmica? O quê? Ela sai correndo para um lado para o outro? Não. O que acontece ao longo da vida da mulher? Ao longo do menacne, esse epitélio escamoso, que é mais forte, é mais resistente, ele avança sobre o epitélio colunar. E aí, o que acontece? Ele desloca essa JEC para dentro. Como o epitélio escamoso ao longo da vida reprodutiva tende a avançar sobre o epitélio colunar, então a gente tem agora uma nova JEC, ok? Então quando a gente fala para vocês, olha, a JEC original era onde ela estava anteriormente, até o epitélio escamoso avançar sobre o colunar e agora criar uma nova JEC. Essa é a nova JEC, é a junção escamocolunar atual. Então tem uma diferença às vezes entre aonde estava a JEC originalmente e depois para onde ela foi, depois que o epitélio escamoso avançou sobre o epitélio colunar. Agora a JEC atual. Por que é importante entender isso? Porque entre essa JEC antiga, a original, e essa JEC agora atual, tem uma área que a gente fala que é a área de metaplasia escamosa. O que é metaplasia escamosa? O que é metaplasia? Metaplasia é quando tem a transformação de um epitélio em outro, não é isso? Aquele esôfago de Barth lá que vocês veem com a galera da clínica, da cirurgia ali. É isso, aqui também tem metaplasia no colo. A metaplasia escamosa é exatamente isso. O epitélio colunar, parte dele foi transformado em epitélio escamoso, porque o epitélio escamoso recobriu, na verdade, parte do epitélio colunar. Então, metaplasia escamosa é processo fisiológico, não assuste se alguma questão de prova. Às vezes eles fazem isso para tentar pegar menino abandonado, menino de rua, mas não são meus meninos não, meus meninos vão saber disso. Metaplasia escamosa no preventivo. Tudo bem, não tem que fazer nada. Metaplasia é um processo fisiológico aqui pra gente no colo, tá? É simplesmente isso, o epitélio escamoso que avançou. Só que o que acontece? Pensa comigo. Menino, se eu tenho um epitélio escamoso tampando agora um epitélio colunar, um epitélio cilíndrico simples que secreta algumas coisinhas, ok? É um epitélio glandular. O canal endocervical tem um epitélio glandular. Então, se eu tenho um epitélio recobrindo boca de glândula, orifício de glândula, o que vai acontecer com essa glândula? Olha, vão formar, às vezes, alguns pequenos cistos. Então, eu estou conversando de uma maneira bem tranquila aqui. Você pode botar no 1.5, no 2.0, no 2.5, tranquilo. Mas eu estou tomando cuidado de explicar devagarinho esse início para você entender todos os termos que a gente vai discutir aqui ao longo dessa aula. Tudo bem? Então, às vezes, nessa área da metaplasia escamosa, como o escamoso avançou, recobriu o colunar, que é glandular, forma alguns cistinhos que marcam essa área de metaplasia. Tá? Ficam alguns cistinhos ali. E eu vou te mostrar algumas imagens que isso aqui é absolutamente normal, tá? Então, essa área da metaplasia, que é uma zona de transformação, olha, é a área ali que a gente tem mais medo. A gente sempre tem que ver a JEC, inclusive, quando a gente vai fazer a colposcopia, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, porque se na colposcopia eu não visualizo essa JEC, eu não fico satisfeito. Porque é perto da JEC, guarda isso, é perto da JEC que me dá mais medo, que estão ali as principais lesões mesmo, câncer de colo de útero, tá? Eu vou te mostrar agora, de verdade, uma foto colposcópica, o que seria a JEC. Acompanha comigo aqui, ó. Tá vendo que tem uma parte mais rosinha, que é a ectocervice, e tem agora uma parte mais vermelhinha aqui, que é a endocervice? Aí você fala, Vinícius, eu sei ler também. Tudo bem, menino, eu só te mostrando. Ó, ectocervice e a endocervice aqui. Então perceba que claramente nessa foto dá para ver onde que está a junção escamocolunar. Tá aqui, ó. Aqui a junção escamocolunar dessa mulher aqui, ó. Viu que legal? Aqui, ó. Exatamente aqui. Então tá bem visível. Agora, às vezes,
naquela área de metaplasia, eu não acabei de mencionar que na área de metaplasia o escamoso recobriu ali o colunar, então tampou ali o orifício de algumas glândulas, podem formar cistos, são cistos de Naboth. Esses cistos de Naboth aqui, ó, eles são nada mais, nada menos do que consequência da área de metaplasia. Eu comentei uma vez uma questão que eu achei linda e às vezes ela aparece de novo aí para vocês, que é o seguinte: a presença de cisto de Naboth marca o quê? 2 pontos. Era para marcar a área de metaplasia. A presença do cisto de Naboth garante para mim que aquela é uma área de metaplasia escamosa, que de novo, tudo bem, meninos, não tem nada demais nisso. Eu sei que tem epitélio colunar escondido debaixo daquele epitélio escamoso. Vou te mostrar, porque às vezes aparece foto e esse cisto de Naboth aqui, ó, ele é um cisto de aspecto peroláceo, parece uma pérola no colo. Não tem problema, não tem que biopsiar, não tem que tirar, tem que fazer nada, só não assusta. A presença de cisto de Naboth é simplesmente área de metaplasia escamosa e tá tudo bem, deixa ele quietinho ali. Beleza? Deu para entender a estrutura básica, o que é normal aqui no colo? Agora eu vou te mostrar, quando tem alguma alteração, quem é, na verdade, aqui o nosso grande vilão na parte do colo uterino. O grande vilão do colo é o HPV. É o HPV. O HPV é o grande causador aqui do câncer de colo, das alterações citológicas. Então, a gente tem que dominar muito bem, inclusive sabendo que os mais oncogênicos são os sorotipos 16 e 18. Ih, tem mais de 100 sorotipos. Você não tem que decorar todos, não. Mas a gente sabe quais são os mais oncogênicos e a gente sabe que tem uns até intermediários, tem uns baixo potencial oncogênico, eu não estou nem preocupado com câncer quando eles aparecem, tá? E principalmente aqui, ó, o 16 é o HPV mais associado ao câncer de colo. Então, o HPV mais associado ao câncer de colo é o 16. Mas a pergunta que geralmente eles fazem é aquela pergunta clássica, meninos. É aquela que não pode errar, que se errar tu não conta nem pro melhor amigo, porque eu já te contei que ela vai cair. Quais são os sorotipos mais oncogênicos do câncer de colo? 16 e 18. Os mais oncogênicos, 16 e 18. São os 2 sorotipos, então, mais envolvidos aqui no câncer, principalmente, então, o 16. Mas tem outros que não estão associados ali com potencial maligno, não. São de baixo potencial oncogênico e, por exemplo, o 6 e o 11 estão muito associados ao condiloma acuminado. Sim, aquela verruguinha genital. Então, o condiloma acuminado, entenda que como ele é causado principalmente por sorotipos de baixo potencial oncogênico, eu estou falando do 6 e do 11 principalmente, eu não estou preocupado no condiloma de evolução para câncer. Tudo bem? Eu não me preocupo quando eu vejo um condiloma que, meu Deus, vai virar um câncer, ela vai morrer. Não. É uma lesão que tem um prejuízo estético e a gente vai descobrir a melhor forma de tratar, mas eliminando ela. Não precisa tirar a margem, não precisa ficar preocupado com isso. De novo, porque a gente sabe quais são os sorotipos de HPV mais associados ao câncer e quais são mais associados ali ao condiloma. Mas se a gente sabe quais são os principais sorotipos envolvidos no câncer, a gente conseguiu desenvolver vacinas para tentar ali diminuir a chance da infecção. Diminuindo a chance de infecção por HPV, eu diminuo a chance de um câncer de colo, ok? Guarda isso bem firme na tua cabeça. Câncer de colo, a gente está falando basicamente de HPV. Existem outros fatores ali, mas principalmente, sim, sem dúvida nenhuma, é o HPV. Então, quando a gente conseguiu desenvolver vacina para diminuir o risco de infecção por HPV, a gente conseguiu diminuir o risco de câncer de colo. Então, olha a importância de vacina. Essa vacina, vou contar um segredo aqui baixinho, só para você. Essa vacina, ela pode cair na parte de GO, pode cair na parte de pediatria, pode cair na parte de medicina preventiva, tá? Então, olha, das 5 grandes áreas, 3 cobram essa vacina aqui. Beleza? Fica de olho, fica ligado nisso aí. E aí, o que a gente tinha antigamente? Basicamente 2 vacinas, a bivalente e a quadrivalente. Pensa comigo, sem decorar ainda, sem decorar, relaxa. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar nada da vacina. Essas vacinas, elas são feitas de VLPs. Ah, Vinícius, eu estava querendo saber mesmo que é VLP. Tu botou VLP, eu estou anotando aqui, não estou entendendo o que é VLP. VLP é partícula semelhante, né, a vírus. Então, são fragmentos parecidos com o vírus. Então, não tem perigo alguém pegar uma infecção por HPV tomando a vacina. Então, isso aí é balela, isso aí é história, aí é fake news, tá? Então, não tem perigo tomar a vacina e pegar o HPV. Conversa fiada. É só partícula semelhante ao vírus. Beleza.
A bivalente cobre 2 sorotipos principalmente. A quadrivalente cobre 4 sorotipos principalmente. Se a ideia é prevenir câncer de colo, chuta quais são os sorotipos então que a bivalente vai cobrir. Se eu quero exatamente prevenir, diminuir a incidência de câncer de colo, a bivalente cobrindo preferencialmente 2, vão ser lá os 16 e 18, vão ser aqueles 2, tá? E o que tem a mais na quadrivalente? Por que a gente acaba usando mais a quadrivalente na prova, na prática, e o Ministério da Saúde acaba liberando, né? Tem um período ali, eu vou discutir com você, eu vou te explicar, que o Ministério banca, paga, gratuito no SUS, é essa vacina quadrivalente. Porque além do 16 e 18, tem uma cobertura adicional para o 6 e para o 11, que tudo bem, não vai virar câncer, mas tem o prejuízo estético. E se eu tenho vacinas mais abrangentes, por que não dar? Que inclusive o custo era muito parecido, tá? Pensando em termos de câncer de colo mesmo, não dá para dizer qual é melhor. Os estudos não mostram isso, tá? Uma é muito melhor que a outra. Não é isso. A vantagem da quadrivalente é exatamente essa cobertura aqui adicional para o 6 e para o 11 também, tá? Todas as duas vacinas são muito boas, todas são muito boas, tá? E, na verdade, elas não cobrem exclusivamente esses sorotipos que eu tô botando aqui para vocês, tá? Então, uma questão assim mais detalhista pode cobrar o seguinte, olha, a vacina bivalente cobre exclusivamente 16 e 18, a quadrivalente cobre exclusivamente 6, 11, 16 e 18? Exclusivamente não, porque os trabalhos também têm mostrado uma certa proteção cruzada. Então, por mais que prioritariamente foi feito aqui, ó, quadrivalente para esse e a bivalente para aqueles, sempre acaba protegendo um pouquinho a mais. Sempre acaba pegando outros sorotipos pela semelhança estrutural. Olha que maneiro. A gente acaba tendo ali uma proteção adicional. Então, prioritariamente, mas não exclusivamente para esses sorotipos aqui. Tudo bem? Só que a gente também, recentemente, né? Não tão recentemente, mas em 2017, houve a liberação, a aprovação da nonavalente. A nonavalente não é a que é disponível no SUS, não é a que é gratuita pelo SUS, mas vale mencionar que existe. Essa nonavalente aqui, ó, cobre 6, 11, 16, 18, igual a quadrivalente, e mais 5 sorotipos, quer dizer, 9 sorotipos ali, né? Aí depois 31, 33, 45, 52, 58, parece brincadeira de bingo, jogo de bingo, tanto número na tua vida aqui. Eu nunca vi, tá, alguém cobrar em prova, sendo bem honesto, bem direto contigo, eu nunca vi alguém cobrar quais são os sorotipos cobertos pela nonavalente, tá? Eu nunca vi, mas eu boto aqui para você, enfim, só para você ter uma ideia. Agora, bivalente, quadrivalente, olha só, não tem discussão, você tem que saber, né? Mas é bem menos coisa para você saber ali, tá? Olha, algumas perguntinhas que vale a pena a gente discutir em relação às vacinas aqui. Vinícius, quem iniciou a vida sexual pode, mesmo assim, tomar a vacina? Pode. Vinícius, quem já tem uma lesão por HPV pode tomar as vacinas? Pode. Mas o que é o ideal? O ideal é tomar a vacina antes de ter início da vida sexual, antes de ter a sexarca, a coitarca, o início da vida sexual. Por quê? Porque o resultado é melhor se nunca teve contato com HPV. Eu já consigo proteger essa mulher ou esse menino, enfim, desde o início da vida reprodutiva, tá? Então, isso é o ideal. O Ministério da Saúde, por isso, ele prioriza, né, e ele estabelece a vacinação lá em criança, adolescente. Como é que é o esquema do Ministério da Saúde, por exemplo? Gratuito, disponível no SUS. Quadrivalente em 2 doses, 0, 6 meses depois, para meninas dos 9 aos 14 anos e para meninos dos 11 aos 14. Cuidado, porque isso foi mudando ao longo dos anos e esse é o esquema vigente, tá? Cuidado, porque dependendo das questões, pegar a questão mais antiga, ou se você pegar aí, às vezes, coisa que o pessoal bota aí na internet e Instagram antigo, cuidado, porque pode estar desatualizado, tá? Então, isso é o que vigora hoje. Meninas dos 9 aos 14, meninos dos 11 aos 14. E são 3 doses em algumas situações especiais. O Ministério da Saúde, para essa população geral, meninas 9 aos 14, meninos 11 aos 14, fica aí, anota isso aí, porque isso é importante. O Ministério só banca 2 doses. Mas, em algumas situações,
ele disponibiliza 3 doses, assim como o laboratório preconiza. Porque, na verdade, os trabalhos com a vacina quadrivalente, e também foi assim com a bivalente, eles recomendavam 3 doses, tá? No laboratório, na bula, tá? Na bula, são 3 doses. Então, se for tomar, por exemplo, na rede privada, vai tomar 3 doses. Vai tomar 3 doses, porque é assim que o laboratório recomenda. Por que o Ministério da Saúde, de forma geral, paga 2 doses só? Porque, na verdade, os trabalhos mostraram que a cobertura é muito próxima. E como é uma vacina cara, é melhor cobrir mais gente, tá? Do que dar 3 doses com uma diferença estatística pequena, tá? Em termos de proteção. Então faz sentido. Os trabalhos mostraram, então vamos dar 2 doses. Mas em algumas situações, o Ministério paga as 3 doses completas. E aí, cuidado mais uma vez com essas mudanças, tá? 2021 agora, houve uma mudança no protocolo, tá? E o que o protocolo passou a estabelecer? Isso daqui. Meninas dos 9 aos 45 anos, em situações de HIV/AIDS, transplante de medula óssea e órgãos sólidos e pacientes oncológicos, essas meninas dos 9 aos 45 tomam 3 doses. São essas situações especiais aqui que eu estou dizendo para vocês. Então foram essas situações especiais que o Ministério paga as 3 doses que mudaram neste ano. Cuidado, tá? Cuidado com a mudança aí fresquinha para vocês. Então 3 doses para meninas, se não me engano foi em março agora de 2021. Então, pô, olha só, prato cheio para cair na prova de vocês no final do ano. Meninas dos 9 aos 45, HIV e AIDS, repetindo, transplante de medula óssea, órgãos sólidos e pacientes oncológicos, recebem 3 doses conforme o laboratório preconiza. Agora, meninos, nessas mesmas situações, HIV, transplante, oncológico, é dos 9 aos 26. Para meninos, eu tive que botar ali separado, porque para meninos, nessas situações também eles ganham 3 doses, mas dos 9 aos 26, como no protocolo anterior. Não é dos 9 aos 45 anos, como nas meninas, tá? Então, enfim, tem essa mudança aí, tem essa diferença. Tem a ver com a liberação da vacina para meninos que não está estabelecida depois de 26 anos. Então, questão quase burocrática aqui, mas é isso, tá? Para os meninos é só até os 26 anos nessas situações que toma as 3 doses. Então, pega a caneta colorida, faz um desenho bem bonito aqui pro ti, tá? Mas rabisca isso, porque é uma mudança fresquinha para aparecer na prova de vocês. E aí, então, tomou a vacina, pode parar de usar preservativo? Eu tô de olho, hein? Pelo amor de Jesus, não faz isso não, tá? A vacina diminui o risco, mas tem que reforçar que mesmo usando a vacina do HPV, claro que tem que continuar usando preservativo, usando condom, porque na verdade não zera o risco de HPV e tem todas aquelas outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Tem HIV, hepatite B, hepatite C, então pelo amor de Deus, tem que reforçar, olha, está tomando a vacina para diminuir o risco de HPV, mas não zera e tem que continuar usando preservativo, tá bom? E reforçando o que eu acabei já de mencionar, o ideal, tá vendo, é tomar cedo, tomar antes de ter iniciado a vida sexual. Mas se tiver iniciado a vida sexual, mesmo assim pode tomar? Pode. Se já tiver pego um HPV, pode? Pode. Se já tiver uma lesão no colo por HPV, pode? Pode. Sempre vale a pena tomar a vacina. Beleza? Fixa bem isso daí pra mim. Vamos lá. Se eu sei que os 6 e o 11 estão mais relacionados ao condiloma, vamos aproveitar que a gente amarra condiloma aqui de uma vez, e aí eu nem menciono isso na próxima apostila nossa, que é de infecção sexualmente transmissível. HPV é uma IST, tá bom? Então, eu já vou aproveitar e eu já amarro aqui condiloma combinado, já amarra a verruga aqui, ó, que a gente já tá falando de HPV, a gente já resolve isso para a próxima aula de gineco, que seria a ginecologia 6, que é de IST. Vamos lá. Quando tem essas verrugas, tá? Quando tem essas verrugas aqui, a gente sabe que são HPVs de baixo potencial oncogênico, principalmente ali os 6 e o 11. Então não estou preocupado com evolução para câncer. Eu principalmente me preocupo em destruir, em eliminar essa lesão, até pela questão estética e para evitar que ela continue a crescer e às vezes chega a obstruir até um canal de parto. Então o que a gente vai fazer? Bem, existem várias modalidades, tá? A gente pode tratar com cautério, eletrocautério, com laser, crioterapia, com ácido tricloracético, com tratamento químico, tem até podofilina também como tratamento químico, imunomoduladores, então tem uma gama enorme aqui de opções terapêuticas. O que eu quero mostrar para vocês? O detalhe, em algumas situações pode usar qualquer um,
É uma opção que você vai discutir com a paciente. Mas eu queria destacar que, por exemplo, no caso de eletrocautério, no caso de laser, a gente acaba guardando isso para lesões muito extensas. Porque, poxa, é um procedimento, claro, simples, mas é um procedimento cirúrgico. Então a gente prefere, claro, procedimentos mais simples, mais ambulatoriais. Então a gente guarda isso para lesões muito extensas que, poxa, paciente com períneo todo tomado, por exemplo, de condiloma, se eu pegar o ácido tricloracético, que não é difícil imaginar, ácido queima. Se eu esfregar ácido tricloracético no períneo inteiro, essa mulher vai ficar em carne viva. Ela vai morrer de dor. Eu tô falando de mulher, mas serve para homem também, tá? Claro que tem condiloma acuminado também em homem, né? Enfim. Então, a gente quando usa o ácido tricloracético, a gente prefere para lesões pequenas, mais pontuais, porque a gente consegue resolver rápido de maneira ambulatorial, de maneira simples, tá? Mas pode inclusive usar em gestante, então eu queria destacar isso para vocês. O ácido tricloracético é um tratamento químico que pode inclusive ser utilizado em gestante. Por que eu estou especificando ácido tricloracético e não um tratamento químico de forma geral? Porque a podofilina é um tratamento químico que pode ser usado no tratamento aí do condiloma acuminado, mas não em gestante. A podofilina não pode ser utilizada em gestante, risco ali de toxicidade ali para o embrião. Mas o ácido tricloracético ele não sofre absorção e pode ser usado sim até em gestante. Então pode ser uma pegadinha na prova. Ácido tricloracético pode, podofilina não. Mas isso dói. Mesmo lesão pequena, dói. E aí é chato, né? Poxa, a paciente vai lá no consultório, aí tu tem que ficar queimando, ou com cautério, ou com ácido tricloracético. Pô, o que a gente tem hoje disponível? Tratamentos que são mais cômodos, né? Que incomodam menos, como os imunomoduladores. E aí, qual a ideia do imunomodulador? A paciente vai no consultório, a gente ensina como é que usa e ela leva para casa e continua a usar em casa. Ácido tricloracético, o paciente não pode usar em casa não, tá? O paciente não pode usar ácido tricloracético em casa não, tá? Enfim, recém-formado, tinha acabado de sair da residência, uma vez assim, conversando com o paciente, eu usei o ácido tricloracético, queimei ali os condilomas, eram poucos, enfim. Aí eu falei, olha, semana que vem a senhora tem que voltar, porque ela vai voltando semanalmente, a gente continua queimando até resolver. Aí eu dei um mole conversando ali com ela e de repente na hora que acabou a consulta, eu falei, caraca, cadê o frasquinho? A paciente levou o frasco. E ela levou o frasco e eu imaginei, eu falei, cara, beleza, ela quis levar porque é dela, tudo bem, porque normalmente a gente acaba guardando no consultório mesmo, lá tá etiquetado bonitinho, próxima vez a gente aplica. O que aconteceu? No dia seguinte a paciente me ligou, falou, Vinícius, doutor, tô toda queimada. Eu falei, mas por quê? Ah, o senhor falou que eu ia voltar semana que vem, mas pô, eu não tenho como voltar semana que vem, eu tô muito apertado de horário, eu tô sem tempo, resolvi dar uma acelerada e eu mesmo apliquei. Olha, o paciente chegou assim, carne viva lá. Então, ácido tricloracético só pode ser usado no consultório. Não é a paciente que usa em casa. Então, a gente tem no imunomodulador uma facilidade posológica, né, e prática muito boa. O problema é que imunomodulador, apesar de ser de uso domiciliar, ele não é tão bom. O resultado, a eficácia não é tão boa igual o ácido tricloracético e o cautério, laser, crioterapia, tá? Então, eu tenho que explicar isso para a paciente. Olha, existe uma opção, que são os imunomoduladores, não vou ficar falando marca aqui para vocês, tá? Mas é um tratamento que é inclusive mais caro, tá? Os imunomoduladores, eles têm um custo mais elevado e a taxa de sucesso é menor do que o ácido tricloracético. Quer topar? A vantagem é que você consegue usar em casa. Quero, então tudo bem, mas demora um pouco mais para resolver e a taxa de sucesso é um pouco menor. Mas qual é o objetivo disso? Meninos, a gente expõe para a paciente os métodos que a gente tem e juntos ali a gente discute o melhor tratamento. Mesma coisa que a gente faz, por exemplo, numa consulta de planejamento familiar. Quando a gente vai escolher um contraceptivo ali, qual o melhor anticoncepcional, é isso. O ideal é a gente sempre expor para a paciente as opções e quando tem como escolher, a gente escolhe junto com ela. Sempre explicando prós e contras
Isso daí que eu acho mais legal, porque fica uma consulta honesta, fica uma consulta aqui, ó, bem direta. Beleza? Mas enfim, geralmente é isso daqui que acaba aparecendo para vocês quando eles cobram o condiloma. Agora, se aparece o 16-18, se aparece um HPV com potencial oncogênico maior, aí complica mais. Porque agora eu não estou preocupado só com uma verruguinha. Agora eu estou preocupado com o quê, meninos? Com câncer de colo. O HPV é o principal fator de risco. Dentro, de novo, dos sorotipos, existem os mais oncogênicos, principalmente o 16 e 18. E se eu estou falando que o câncer de colo de útero, assim como o câncer de vulva, câncer de vagina, ele tem relação direta com o HPV, a gente está falando, na verdade, de exposição sexual, concorda? Então, vocês vão ver na apostila, a gente descreve fatores de risco, mas basicamente é entender exposição sexual. Eu não preciso destacar cada item aqui, né? Quer ver? Se eu falar assim, paciente que iniciou a vida sexual muito cedo, é fator de risco? É. Se iniciou muito cedo, aumenta a chance ali ao longo da vida de ter uma exposição a HPV. Ah, múltiplos parceiros. Ah, paciente que já teve uma infecção sexualmente transmissível. Uma IST chama outra. Uma IST chama outra. Então, se ela pegou uma infecção sexualmente transmissível, a gente tem que rastrear, inclusive, outras. Parceiro com IST não usa preservativo, não usa condom. Então, assim, tudo aquilo que aumentar o risco de pegar uma IST, aumenta o risco de câncer de colo, tá? HPV é o principal fator de risco, não perca isso de mente. Claro, existem outros, como deficiência de vitamina A, antitripsina, mas é bem mais raro, tá? O principal, sem dúvida nenhuma, é a exposição a HPV. Só que tem uma coisa interessante aqui no câncer de colo, que é o seguinte: o câncer de colo, ele demora muito tempo para manifestar, de uma lesão precursora para um carcinoma in situ, para um carcinoma invasor. Isso demora muito tempo, 10, 15 anos, geralmente, para pacientes imunocompetentes. Se for imunodeprimido, pode evoluir mais rápido, eu vou destacar daqui a pouquinho isso, mas já vai guardando o conceito. Mas paciente ali imunocompetente, demora muito tempo. Então, a gente tem tempo para fazer o diagnóstico na fase precursora antes de ter um carcinoma invasor. Por quê? Por que eu estou destacando isso? Quando o câncer de colo já é macroscopicamente visível, quando o câncer de colo, tu passa o espéculo e vê aquela lesão vegetante ali, quando o câncer de colo já dá manifestação clínica de sangramento, um corrimento ali, tipo água de carne, um odor fétido, isso aí é estágio avançado. Não é nesse estágio que a gente quer fazer diagnóstico não, meninos. Não é nesse estágio não. A gente tem tempo para fazer diagnóstico na fase de lesão precursora, fazer um tratamento pequeno, assim, mantendo o útero, preservando fertilidade. A gente tem tempo para isso. Mas se demole, quando já tem manifestação clínica, sintoma, já tem corrimento mais avermelhado, odor fétido, tem um baita de um tumor naquele colo, tem ligamento cardinal, paramétrio ali comprometido, isso já é estágio muito avançado. Então eu não quero fazer diagnóstico de câncer de colo quando já tem manifestação clínica. Não tem mérito nenhum nisso, porque esse é estágio avançado. Às vezes, nem cirúrgico não vai ser mais. Às vezes nem cirúrgico. Então o que a gente quer? Rastreamento adequado. Política pública de rastreamento que funcione. E é uma forma de rastreio muito simples, barata, meninos, disponível. Então não faz sentido a gente ainda brigar tanto com câncer de colo, tanto que até é utilizado como marcador de qualidade de saúde, vê incidência muito alta de câncer de colo. Você pega países, ou ainda dentro do Brasil, estados, que tem uma condição de saúde um pouco pior, você vê incidência de câncer de colo mais alta. Por quê? Marcador de qualidade de saúde, tá? Graças a Deus, ao longo dos anos, o câncer de colo tem caído um pouquinho no nosso país. Mas, gente, pelo amor de Deus, um negócio que a gente previne com preventivo, com colpostologia, poxa, exame simples, barato, né? Então, o rastreamento, é o ponto mais forte, inclusive, até agora desse nosso bate-papo. A colpocitologia, o preventivo, que antigamente era o Papa Nicolau lá, é o ponto mais quente até agora. Então, ó, hora de dar uma respirada funda, olha pra mim, para de fazer carinho no gato, cachorro, coelho, no papagaio, no periquito. Papagaio acho que não pode ter não, né? Na calopsita, tá? E olha pra cá, presta atenção aqui, presta atenção.
Compostologia você tem que dominar na prova, tanto de primeira quanto de segunda fase, tanto a parte mesmo escrita, objetiva, dissertativa, quanto na prova prática. Cai até para saber colher preventivo. E aí, você que está no internato, está rodando na parte de ginecologia, aproveita para aprender a colher preventivo, porque isso vai ser importante. Olha a dica, tá? Não deixa de aproveitar a oportunidade. E aqui, para você dominar, tá? E ó, anotar tudo aí para mim, são 3 pilares aqui, são 3 pontos para dominar preventivo na prova. Você tem que saber quando colher, você tem que saber como colher e você tem que saber como conduzir. Como interpretar? Quando colher, como colher e aí interpretar isso daqui. Inclusive, alguns postos de saúde, às vezes é a enfermeira, enfim, que acaba colhendo, mas quando tem uma alteração, ela traz para você ver e discutir com ela. Então, você tem que saber conduzir, tá? Em outras unidades, acaba sendo o médico, claro, no consultório de GO, a gente que colhe, né? Então, isso daqui é muito importante, não é só para o especialista. Vai trabalhar numa unidade básica de saúde, você vai ter que lidar com um preventivo, não tem jeito, tá? Não tem jeito. Isso aqui é básico, então é cobrado na prova de vocês. E como quando colher é o início de tudo, o quando colher é aqui o nosso ABC, o nosso 1, 2, 3 do câncer de colo, né? Tudo começa aqui no quando colher. Eu vou pedir para você fazer o seguinte, você que está fazendo aí o teu resuminho, o quando colher não é o iniciozinho aqui, no nosso 1, 2, 3 do câncer de colo, você vai escrever 1, 2, 3 no teu papel. O quando colher é o nosso 1, 2, 3 do câncer de colo. Por quê? Porque eu vou colher uma vez por ano, depois de 2 resultados consecutivos anuais negativos, eu posso passar a colher a cada 3 anos. Então, 1, 2, 3. Uma vez por ano, 2 consecutivos negativos, passa a colher a cada 3 anos. Ok? Nosso 1, 2, 3. E aí aproveita e anota isso direitinho. Depois você vai eventualmente ver algumas coisas dessa aí em Instagram, galera bota depois que, olha o que eu inventei, mas tudo bem, tá? Eu fico mais triste porque acaba dividindo coisas que eu fiz para vocês. Mas tudo bem, você sabe que foi para você e eventualmente alguém aproveita aí e dá uma pegada. Uma vez por ano, 2 negativos consecutivos, vamos para cada 3 anos. Por que disso? O câncer de colo demora muito tempo para evoluir. E demora muito tempo para evoluir. Então, a gente tem essa margem com 2 exames consecutivos negativos de passar a fazer ali só a cada 3 anos. O detalhe é que não se colhe, e aí às vezes tem uma divergência com a prática, tá? Não vou entrar na polêmica prática, até porque eu sou GO, não vou aí expor meus colegas. A gente às vezes começa a colher quando começa a vida sexual, porque na verdade é uma forma de fazer com que a paciente entenda a necessidade de ir no ginecologista, aí aproveita e acaba colhendo. Mas em termos de saúde pública, em termos de protocolo do Ministério da Saúde, não faz sentido começar antes dos 25 anos. Qual que é o perigo? Começar a colher preventivo abaixo dos 25 anos, para quem já iniciou a vida sexual, né? Às vezes foi o teu caso, começar a colher a partir do momento que você começou a vida sexual, já colhe. Tem gente que, poxa, colhe preventivo aí desde os 18 anos, dos 20 anos. Olha, o risco é de fazer até, às vezes, um tratamento excessivo, beirando iatrogenia, porque o potencial de regressão é muito grande em pacientes ali abaixo dos 25 anos. E geralmente são lesões ali de baixo potencial oncogênico, enfim. Então, por isso, protocolo do Ministério da Saúde, atenção, é diferente do que é feito lá na sociedade americana. Então, enfim, guarda o protocolo do Ministério da Saúde, tá? É para mulheres sexualmente ativas, então após a sexarca, e a partir dos 25 anos até os 64 anos. Então, mulheres dos 25 anos aos 64 e desde que tenham iniciado a vida sexual. Pode ter começado a vida sexual antes dos 25, não tem problema, espera para começar a coletar com 25 anos. É isso que o protocolo do Ministério da Saúde preconiza. Tudo bem? Anualmente, 2 consecutivos negativos, ela passa a colher a cada 3 anos. Eu gosto de chamar atenção para 3 situações especiais que às vezes a banca tenta aí confundir a cabecinha de vocês. Gestante, que, poxa, sempre tem um cuidado adicional. HIV, que também sempre exige um cuidado adicional. E o que fazer na paciente virgem? Porque, olha,
acabei de destacar aqui em cima, que é para mulher sexualmente ativa, mulher que já teve a sexarca. Será que virgem, então, nunca colhe preventivo? Será que uma mulher que nunca teve vida sexual com penetração vaginal, ela nunca teve atividade sexual, será que ela nunca colhe preventivo? Vamos lá. Segura. Gestante, colhe ou não colhe preventivo? Porque tem gente que tem medo de colher preventivo em gestante. É para colher, gente. Se for uma gestante dos 25 aos 64 anos, gestante dos 25 aos 64 anos, avalie como é que está ali o rastreio do câncer de colo. Inclusive, o próprio manual de pré-natal coloca, é uma janela de oportunidades. Aproveita a visão integral da tua paciente, aproveita a oportunidade. Então, uma gestante dos 25 aos 64 anos fazendo pré-natal, avalie necessidade de colpostologia. Olha só, talvez alguém esteja pensando, Vinícius, mas você está falando que se a gestante tiver dos 25 aos 64 eu colho. Mas a paciente não tinha que ter vida sexual ativa? Não tem que ser depois da sexarca? Olha só, se você está com essa dúvida, pode confiar em mim que se ela é gestante, ela deve ter iniciado a vida sexual dela, tá bom? Então pode acreditar em mim e pode coletar. Então guarda o conceito. No pré-natal, mulher dos 25 aos 64 tem que avaliar coleta de colpostologia, ver como é que tá a rotina dela. Se tiver que colher, colhe normalmente, não aumenta a chance de abortamento, não aumenta a chance de nada. Relaxa. HIV exige um cuidado adicional, porque para a paciente vivendo com HIV, como a gente tem um medo de uma evolução mais rápida, de um câncer invasor de colo ali, pegando uma paciente inclusive bem mais nova do que a média, iniciou a vida sexual, portadora de HIV, vai começar a coletar. E aqui, de 6 em 6 meses no primeiro ano e depois passa para anual. Vou repetir. Paciente vivendo com HIV. Assim que iniciar a vida sexual, então pode começar com menos de 25, fugindo aí da população geral. Se começar com 18 anos, mulher com HIV vai começar a coletar colpostologia com 18 anos, tá? Então, vai fazer de 6 em 6 meses no primeiro ano, os 2 exames normais, passa para anual. Jamais pular para cada 3 anos. Para a portadora de HIV, não. No mínimo, anualmente, tá? E um outro detalhe. Se ela tiver um CD4 menor do que 200, ela vai continuar a coleta de 6 em 6 meses até corrigir esse CD4. Olha o medo que a gente tem de uma evolução mais catastrófica do câncer de colo numa paciente portadora do HIV, numa paciente imunossuprimida, tá? Então, são situações que a gente vai manter um rastreio mais próximo, tá? E a virgem? Colhe ou não colhe preventivo? Não colhe. Vinícius, mas e aquela história de cotonete? Talvez também tenha acontecido contigo. Talvez, poxa, Vinícius, meu gineco, eu ainda era virgem ali, o íntegro, virgem também de penetração vaginal, mesmo assim ia com um cotonetezinho, encolhia. Não há essa indicação. Tá? Não há essa indicação. Se a paciente não iniciou a vida sexual, ela, olha, não precisa colher o preventivo dela. Não precisa colher o preventivo dela. Nunca, nunca. Se ela nunca teve vida sexual, ela nunca colhe colpostologia. Por quê? Porque tem que ter iniciado a sexarca para seguir a regra dos 25 aos 64 anos. Beleza? Tudo bem? Isso responde à primeira parte, que é o quando colher. A segunda parte é como colher. Olha, alguns serviços, algumas faculdades ainda continuam fazendo coleta tríplice, mas não é a recomendação do Ministério da Saúde. E na prova de vocês, cai protocolo do Ministério da Saúde. Então a recomendação do Ministério da Saúde já há algum tempo, é de coleta dupla. É coleta da ectocervice com aquela espátulazinha ali de aire, tá? Que é o palitinho de picolé ali, tá? Que a gente encosta, espátula de aire, a gente vai encostar ali delicadamente para coletar da ectocervice. Então não é para empurrá-la para dentro, é só encostar e fazer um movimento ali, um giro. E a coleta da endocervice com a Cytobrush, que é a escova endocervical, que a gente vai entrar um pouquinho com a cerda, girar essa cerda, ok? E depois passar na lâmina. Olha, alguns serviços usam 2 lâminas, uma lâmina para ectocervice e outra lâmina, aí você na hora de passar na lâmina, passei aqui, ó, girei a escovinha lá dentro, na hora de passar na lâmina eu giro no sentido contrário, tá?
Tem gente que usa 2 lâminas, mas você pode perfeitamente usar uma única lâmina. A gente pega a lâmina, considera que isso aqui é uma lâmina, tá? Isso aqui é uma lâmina. A gente identifica, bota nome, bota a data, pelo amor de Deus, senão depois não sabe de quem é aquilo. Se eu quiser usar uma única lâmina, eu pego o material ali da Ectoservice, só passo o palitinho ali, beleza. E deixei essa parte aqui para Endoservice. Depois eu vou lá e giro a escovinha aqui passando na lâmina. Beleza, eu posso usar isso aqui numa única lâmina. Depois, claro, lembra de fixar a lâmina. Então tem os detalhes técnicos aí para vocês também, que enfim, aí é muito da prática, senão fica virtual para a gente discutir também. Quem for fazer depois CPMED com a gente acaba também discutindo isso com vocês lá, mostrando na prática como é que funciona, tá bom? Ah, Vinícius, o quanto que eu entro com essa escovinha? Puxa, nunca coletei, nunca vi coletar um preventivo. Eu gosto de partir aqui no Medicurso do básico mesmo, meninos. Tem gente que nunca coletou, tem gente que ainda não rodou no internato de GO. Tudo bem, relaxa. Se você já é craque nisso, show! Vou só aproveitar e reforçar alguns conceitos. O quanto que entra com essa escovinha? O quanto que eu empurro aqui essa cerda para dentro? Necessariamente tem que sempre enfiar tudo até a cerda desaparecer? Falar, ah, Vinícius, eu posso enfiar essa cerda aqui, eu enfio até meu dedo bater no colo ali? Não, né, meninos? Senão a mulher até engasga. Claro que não, menino. O quanto que empurra dessa escovinha aqui? Na verdade, depende. Depende de um conceito que eu expliquei no iniciozinho desse bate-papo, aonde que está a JEC. Se você visualiza bem a JEC, a junção escamo-colunar, você não precisa empurrar muito. Você não precisa, igual nesse caso, tá vendo aqui, ó, já dá para ver o canal endocervical. Olha a diferença do rosinha aqui da Ectoservice pro vermelhinho da Endocervice. Se eu vejo aqui já a junção escamo-colunar, eu não preciso entrar muito com a escovinha não, nem sumir com a escovinha aqui já tá bom. Agora, se você vai colher de uma paciente pós-menopausada, se você vai colher de uma paciente que já tem atrofia ali pelo hipoestrogenismo após a menopausa, o que acontece com a JEC? Eu não falei que ela é dinâmica? Ela vai, ó, ficando escondidinha dentro do canal, porque o escamoso vai avançando sobre o colunar, e aí você não vai ver a JEC numa mulher geralmente com atrofia. Então, geralmente, mulher mais velha, você tem que entrar um pouquinho mais mesmo com essa escovinha, senão você não vai colher material representativo, não vai pegar material ali do canal endocervical. Mulher mais jovem, geralmente não tem que entrar tanto com a escovinha. Beleza. Vinícius, e gestante? Pode usar até escovinha? Pode, meninos, não tem problema, tá? Então pode usar a escovinha mesmo em gestante. É a coleta normal, gestante é normal, da Ecto e da Endocervice aqui, ok? Então, isso resolve a segunda pergunta, que é como colher. A gente já sabe quando, intervalo, periodicidade, idade, como, que é a técnica. A técnica mais usada hoje é a coleta dupla, então. A coleta tríplice, se você nunca ouviu falar disso, era do fundo de saco vaginal. Isso caiu por terra. Na época que eu fiz faculdade, na minha faculdade, eles ensinavam na época tríplice, mas isso já faz um tempinho. A gente não faz mais de rotina, porque o protocolo do Ministério da Saúde mudou. Então, é coleta dupla, tá? E a terceira e última pergunta seria o como interpretar. Mas vamos aproveitar e vamos começar a treinar um pouquinho, até para você dar uma acalmada. A gente já falou de muito conceito, vamos botar isso na prática. Questãozinha da Santa Casa mostrou pra gente uma paciente de 45 anos, que depois de uma histerectomia por miomatose, ela quer saber do médico se ela continua a colher preventiva ou não. Fala, Vinícius, boa pergunta. Eu gosto de pegar umas questões para puxar conceitos aqui e complementar o bate-papo. Porque isso daqui é uma questão bem prática, né? Mulher, sei lá, por mioma mesmo, uma das grandes causas de histerectomia no nosso meio, ela tirou o útero. Ela não tinha alteração em nenhum preventivo anterior. Guarda essa informação que é importante. Ela nunca teve alteração em preventivo. Ela fez uma histerectomia por doença benigna. Ela precisa coletar o preventivo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ela não precisa mais coletar o preventivo. Fala, ah, Vinícius, então todo mundo que tirou o útero não precisa colher preventivo? Não é isso que eu falei. Não é isso que eu falei. Depende qual foi o motivo da histerectomia e depende dos exames anteriores dessa mulher. Então você vai anotar para mim o seguinte, olha, se a mulher fez a histerectomia por doença benigna, não tem história de lesão de alto grau, não tem nenhuma alteração no preventivo dela anteriormente ali significativa, ela realmente pode parar depois da histerectomia total. Claro que eu estou falando de histerectomia total, estou falando de histerectomia total, né, meninos?
Porque se for uma esterectomia subtotal, o colo fica, né? Subtotal você tira o corpo do útero e deixa o colo. Aí continua a coletar preventivo do mesmo jeito, tá? Agora, esterectomia total, tirei o útero, colo, tirei tudo. V, foi por doença benigna. Tem os exames anteriores, nunca teve lesão nem de alto grau? Tudo bem, pode encerrar a coleta de colpostologia para ela. Beleza? Guardou mais esse conceito para mim? Vamos para mais uma. Adolescente de 13 anos, veio ali para a unidade tomar vacina contra o HPV. Qual que é o protocolo do Ministério da Saúde? Olha que questão bem feita essa da Unicamp. Protocolo para meninas de 13 anos seria o quê? Aplicação de duas doses, e geralmente é 6 meses. Letra A. Não é isso? Isso é para aluno abandonado. Presta atenção. Destaca tudo que está no enunciado. O que tem de diferente nessa questão? Por que a resposta não é letra A? Sublinha para mim, quando você estiver fazendo a prova, cada detalhe para não perder nada. Ela é portadora de HIV. Ela é portadora do vírus da imunodeficiência. Meninos, se ela é portadora do HIV, ela não entra no protocolo de 2 doses, ela entra no protocolo de 3 doses. Então essa menina, ela vai tomar 3 doses, o intervalo 0, 2, tem uma dose então com 2 meses e 6 meses após a primeira. O que o Ministério da Saúde faz para a população em geral, com 2 doses, é que ele omite a dose do meio. Então faz só 0, 6 meses. Para essa população específica, população com risco maior, é 0, 2 meses e 6 meses. Atenção aos detalhes na hora da prova, vai sublinhando, vai rabiscando tudo ali para não deixar passar nada. Ok? Vamos para a última, que seria como interpretar, como conduzir essa sopa de letrinhas aqui, que às vezes faz um nó na cabeça, mas a gente vai fazer um resuminho bonitinho agora. LEBG, que é lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, tá? Enfim, no inglês seria LSIL, tá? A gente tem um correspondente ao que seria um NIC1 na biópsia, tá? Mas NIC é mais para biópsia. Por mais que tenha a questão de prova, que às vezes fala, preventivo veio NIC1. NIC a gente acaba guardando mais para biópsia, tá? E o resultado na citologia mais usado é o sistema Bethesda, que é essa sopa de letrinhas aqui. LEBG ou LSIL, que é uma lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Se veio baixo grau, eu não estou preocupado, não estou com medo disso virar câncer. Lesão de baixo grau é uma lesão geralmente por HPV de baixo potencial oncogênico. Lesão de baixo grau, a gente pode simplesmente só repetir o preventivo, só repetir essa colpostologia. O cuidado que vocês têm que ter é que, de acordo com a idade dessa paciente, eu vou determinar qual é a periodicidade, quando repetir. LEBG é para repetir, mas daqui a quanto tempo? O que o protocolo atual fala? Se a mulher tem maior ou igual a 25 anos, lembra? Coleta não é de 25 ou 64? Então a mulher que está na faixa etária normal ali mesmo de coleta, se vier baixo grau, repete daqui a 6 meses o preventivo. Se, por outro lado, essa menina acabou rastreando com menos de 25 anos, o protocolo é bem bonitinho que ele estabelece tudo. O que eu faço com uma menina que tem menos de 25 anos, que colheu, e não era às vezes nem para ter colhido, e veio ali a lesão de baixo grau? Como o potencial de regressão espontânea é muito alto, como o potencial de se resolver sozinha é muito alto, eu dou 3 anos para ela. Então, uma paciente que tem lá menos de 25 anos e veio uma lesão de baixo grau, repete, mas repete daqui a 3 anos só. Dá tempo para a lesão sumir, tá? Ascos, o que é ascos? É uma atipia escamosa celular, mas US, significado indeterminado, mas possivelmente não neoplásica. Às vezes é uma atrofia, às vezes é uma inflamação ali, ó, que ficou com uma alteração que não é uma alteração a ponto de classificar como uma lesão intraepitelial, mas também não é só um processo inflamatóriozinho crônico. Então ficou na dúvida. Mas ascos, a gente também não está preocupado com câncer. É uma atipia, sim, mas possivelmente não neoplásica. Então a gente também só repete. A diferença é a seguinte, olha, se essa menina tinha menos de 25 anos, realmente eu só repito daqui a 3 anos, tá? Como na lesão de baixo grau. Menos de 25 anos, ascos ou lesão de baixo grau, ela repete daqui a 3 anos só. Porém, se ela tiver dos 25 aos 29 anos, ela repete em 12 meses. Dos 25 aos 29, ela repete daqui a 1 ano.
E se ela tiver maior ou igual a 30 anos, ela repete em 6 meses. Aí tem gente que fala, ai Vinícius, que maldade, né? Podiam ter deixado como na lesão de baixo grau, só maior ou menor que 25. Eu também acho. Toda vez que eu gravo essa aula, que eu dou essa aula pra vocês, eu fico pensando, ô gente, brincadeira, podiam ter ajudado meus meninos, né? Podiam ter botado aqui no Ascos também, maior ou menor que 25 anos e resolvia a vida. Por causa de 5 anos, criar essa confusão. Mas é assim o protocolo. E você vai perceber nas questões que eles adoram cobrar essas diferenças. Às vezes vão botar uma mulher com Ascos com 23, às vezes vão botar uma mulher com Ascos com 27, às vezes vão colocar uma mulher com Ascos com 35 anos. Então muda completamente a recomendação. É repetir, mas maior ou igual a 25. Perdão, maior ou igual a 30 é com 6 meses, de 25 a 29 em 12 meses e menor que 25 anos é em 3 anos essa colpocitologia, tá bom? Agora, quando vem ASC-H para baixo, é encaminhar para colposcopia. Acabou. Meninos, aqui para baixo não tem mistério. ASC-H, o que é ASC-H? É uma atipia escamosa celular também, tá? Mas o H significa high, alto potencial. Eu não posso excluir neoplasia. Eu não posso excluir neoplasia. Então, no ASC-H, como eu não posso excluir neoplasia, eu não posso dormir tranquilo, sem olhar melhor para esse colo na colposcopia. Colposcopia é quase um binóculo que a gente coloca assim com uma lente de aumento para olhar melhor o colo. A gente visualiza melhor esse colo, aplica algumas soluções para identificar, olha, tem alteração maior, tem alteração suspeita. Ah, não, tem só alteração menor, aqui só aparece um NIC1. Então, na colposcopia, a gente tem uma visão ampliada desse colo para conseguir ver realmente se será que isso aqui é alguma coisa neoplásica ou não. Então, ASC-H já tem que fazer colposcopia. AGC, que antigamente chamavam de Agos, então eventualmente pode ter uma questão aí usando um termo mais antigo, tudo bem, meus meninos não vão se enrolar com isso. AGC, ou Agos, que era o termo antigo, é atipia glandular cervical. Aonde que tem glândula? Lembra comigo? De novo, primeiro slidezinho da aula, primeiro bate-papo da aula. AGC, atipia glandular. Aonde tem glândula? É na parte de fora ou na parte de dentro do canal? Na parte de dentro do canal. Então, eu preciso, quando eu vejo uma atipia glandular, além da colposcopia, olhar esse canal. Quando vem a atipia glandular, eu tenho que olhar esse canal. Então, vou fazer colposcopia e vou avaliar esse canal aqui com bastante cuidado, com bastante carinho, porque é onde tem glândula, é uma atipia glandular. LEAG é uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau, que do inglês é o H, S e L. Quando é alto grau, seria um correspondente na biópsia, tá? Se houver essa correlação com o NIC2, NIC3. Então, assim, já é uma lesão que me preocupa mais e, claro, também vai para a colposcopia. Então, perceba que de ASC-H para baixo é tudo colposcopia. E lembra que a gente acabou de falar que tem que repetir quando vem lesão de baixo grau, que tem que repetir quando vem ascos? A gente não acabou de falar isso? E se repetir e vier de novo? Meninos, se repetir lesão de baixo grau ou ascos e vier igual ou pior, aí a gente encaminha para colposcopia. Você não vai ficar brincando de ficar fazendo colposcopia, citologia toda a vida na mulher que tem uma alteração. Então, veio baixo grau 2 vezes ou ascos 2 vezes, ou quando eu repetir vi algo pior, aí claro, a gente vai ter que indicar aí a colposcopia. Tá acompanhando comigo? Tem mais coisa. Olha só. Eu quero fechar toda a tabela de indicação colposcópica aqui para você ter um resumo bem bonito para fazer. Vamos lá. Tem uma outra alteração que é chamada de AOI. É uma atipia de origem indefinida, indeterminada, que até não aparece tanto quanto as lesões anteriores não, tá? Mas ela existe, então eu vou falar para meus meninos. O que é atipia de origem indefinida? Tem uma atipia, mas não sabe nem se é escamosa ou se é glandular. Se você não sabe nem o que é isso, você vai ficar tranquilo? Se for glandular, tem que mandar para colposcopia, então você vai sempre no que é mais grave. Atipia de origem indefinida, claro que vai para colposcopia, claro que eu vou mandar essa mulher para colposcopia. Lembra que a gente morre de medo de paciente imunocomprometida? Lembra que a gente morre de medo, inclusive, poxa, o início da coleta da colpocitologia em paciente HIV é no início da sexarca, é o início da coitarca. Eu não espero 25 anos se ela já iniciou a vida sexual antes. A vacina é diferente, são 3 doses. A interpretação e a conduta no preventivo também é diferente. Se é uma mulher portadora ali de HIV,
Veio qualquer alteração, mesmo baixo grau e mesmo ascos, vai direto para a colposcopia. Vou repetir, presta atenção. Se for uma questão de prova, presta atenção. HIV positivo, mesmo baixo grau e mesmo ascos, direto para a colposcopia. Não tem essa de repetir ali não, tá? É diferente portadora de HIV. E ainda, se eu olho macroscopicamente, aquilo parece um câncer, eu já vejo um tumor exofítico, eu já vejo uma lesão vegetante no colo, meninos, não precisam nem de colposcopia, eu já faço aquela biópsia logo. Sabe por quê? Para que serve a colposcopia? Pensa comigo, para que serve a colposcopia? Colposcopia, meninos, é para olhar onde que eu vou fazer a biópsia. É para dar uma olhada geral e ver se tem alguma área suspeita e fazer a biópsia no melhor lugar para tentar fazer aquele diagnóstico. Agora, se você já tem uma baita lesão exofítica, um baita tumor no colo visível, eu não preciso nem da colposcopia. Eu vou fazer aquela biópsia. Se tiver uma opção colposcopia mais biópsia, tudo bem. Mas se só tiver a opção biópsia, a biópsia aqui, ela é o que vai definir. Se já parece câncer, eu não durmo tranquilo sem excluir que aquilo é câncer. Tudo bem? Vou te mostrar. Resultado do exame citopatológico, numa paciente veio lá, neoplasia intraepitelial de alto grau. Questãozinha do HC de Porto Alegre e acabaram usando o termo, né? Neoplasia intraepitelial de alto grau. Normalmente acaba descrevendo LEAG, HSL, mas tudo bem, não tem problema nenhum. É um alto grau, não muda nada. Qual a conduta no preventivo? A colpocitologia veio neoplasia intraepitelial de alto grau. Gente, não tem como não encaminhar essa mulher para colposcopia e fazer uma biópsia dirigida. Lembra de novo, só lesão de baixo grau e ascos que, exceto imunocomprometida, exceto HIV, eu repito ali. E aí vai variar, se é em 6 meses, se é em 3 anos, em 12 meses, enfim, de acordo com a faixa etária. Mas o resto tudo, de alteração, vai para a colposcopia. Vamos ver mais uma. 27 anos, citologia veio ascos. Aí, meninos, a Paulista botou no meio ali, entre os 25 e 29 anos. Então, cuidado, porque nesse caso a citologia é 1 ano depois. 1 ano depois. Ok? 25 a 29 é 1 ano, de 12 meses a repetição. Se ela tem 30 anos ou mais, é que a repetição seria em 6 meses. E menos de 25, repetir ali em 3 anos. Beleza? Vamos lá. 26 anos, prova do Suzão no Rio, SES do Rio, atipia escamosa, significado indeterminado, provavelmente não neoplásica. O que é isso que eles estão falando? Ascos. Isso é o ascos. Ascos com mulher dos 25 aos 29. O que a gente faz? Repete, mas repete em 1 ano. Repete em 1 ano. Ah, não, Vinícius, veio ascos aos 23 anos. Agora o Suzão de São Paulo veio ali com menos de 25 anos. Ascos, repete, mas repete em 3 anos. Dá tempo para a paciente resolver isso sozinha. O organismo dela, a maioria das vezes, vai resolver quando ser repetida daqui a 3 anos, não tem nada ali mais. Evita, às vezes, até uma iatrogenia. Ah, Vinícius, agora não. Ela tem 35 anos, veio uma lesão de baixo grau. Prova do Revalida Nacional. Se veio baixo grau, é uma LEBG, né? Uma lesão de baixo grau, e a mulher tem mais do que 25 anos, qual a recomendação? Ela repetir, mas repetir em 6 meses, dando tempo, porque a maioria das vezes vai desaparecer. Alto potencial ali de resolução espontânea. Então, por isso que a gente dá tempo. Lembra que para baixo grau, a partir dos 25, 6 meses. Citologia, lesão de baixo grau, mais portadora do HIV. Questão do Unificado de Minas, Suzão em Minas. Então o PSU mostrou pra gente, olha, aquele detalhe a mais. Se essa mulher tem baixo grau, mas ela é portadora do HIV, não tem essa história de repetir preventivo. Se é portadora do HIV, qualquer alteração vai direto para a colposcopia. É uma população que exige um cuidado, uma atenção mais próxima. Agora, mulher de 31 anos veio com ASC-H. O que é ASC-H? ASC-H é aquela tipia escamosa celular que eu não posso excluir câncer, não posso excluir neoplasia. Se eu não posso excluir uma neoplasia, eu não durmo tranquilo, eu preciso encaminhar para a colposcopia. Prova do SUS Bahia, na época discursiva, colposcopia ou colposcopia e biópsia foi a resposta, tá? Até prefiro colposcopia e biópsia.
Porque, na verdade, é a biópsia que vai me dar diagnóstico de certeza. Claro que eu só vou fazer a biópsia quando na colposcopia eu vi alguma coisa relevante. Se eu não ver, a gente aí tem outros procedimentos para fazer. Agora, olha essa questãozinha também da USP. Linda questão. Caiu agora. Corrimento vaginal sanguinolento e odor fétido numa mulher de 40 anos. Sempre que tem um corrimento, sempre que tem um sangramento na mulher, claro que eu tenho que passar espéculo para olhar. E aí, olha o que aconteceu no exame especular. Olha essa lesão aqui em cima. Meninos, baita brocotoma ali, ó. Lesão exofítica, lesão vegetante, sangrando com facilidade. Você consegue dormir tranquilo? Paciente com uma lesão como essa? Claro que não. Isso aqui tem cara de câncer. Meninos, se isso aqui tem cara de câncer, qual é a conduta? Biópsia. Ah, Vinícius, mas tem colposcopia, que foi a dúvida na época. Poxa, Vinícius, tinha colposcopia, tudo bem, mas a colposcopia é para olhar e definir o melhor ponto da biópsia. Eu preciso de colposcopia aqui? Eu preciso definir qual é o melhor ponto da biópsia? Tô na dúvida se vou biopsiar aqui ou lá em cima. Não! Claro que é aqui, ó. É aqui que eu vou biopsiar, gente, pelo amor de Deus. Se tivesse uma opção na letra C, colposcopia mais biópsia, aí o pau podia quebrar. Mas só a colposcopia, tendo uma outra opção, que é a biópsia, já que a biópsia que vai definir isso daqui para mim, é a biópsia que vai me dar o diagnóstico, tá? Então, de novo, a ideia da colposcopia é direcionar a área da biópsia. Se eu já tenho uma lesão macroscopicamente visível, eu já posso partir para a biópsia. Sem nem colher preventivo? Sim, nem colher preventivo, já vai direto para a biópsia. Inclusive, se você coletar preventivo daquela lesão aqui, eu vou voltar para você ver de novo. Se você coletar preventivo dessa lesão, talvez pegue uma área de necrose e o preventivo venha normal. Não era nem para ter colhido. Vai direto para essa biópsia aqui, tá? A biópsia, na verdade, que vai me dar o diagnóstico. Mas, às vezes, a paciente tem uma lesão subclínica, não é aquele baita brocotoma que a gente acabou de ver na prova aqui da USP São Paulo, USP Capital. E aí, eu preciso direcionar a área da biópsia. Imagina o paciente ver uma lesão de alto grau. Imagina o paciente que veio com ASC-H, foi para colposcopia. Eu vou aplicar duas soluções, que é o ácido acético e o Lugol, tá? O ácido acético e o teste de Schiller, para determinar o melhor lugar para essa biópsia. Então, como é que nós vamos fazer? Quando a gente aplica o ácido acético, a gente aplica ele primeiro, a gente quer identificar áreas com intensa atividade proteica. Se tiver uma área com muita atividade proteica, o que vai acontecer? Vai ficar acetobranca, vai ficar branco demais. Uma área acetobranca, quando eu joguei o ácido acético, quer dizer, branca demais, significa que, ó, ali tem muita atividade proteica. Será que está tendo muita mitose ali? Será que é uma célula maluca que está ali proliferando? Então é um ponto ali para biópsia. Só que eu ainda não faço a biópsia. Eu ainda vou enxugar, passa ali um cotonetezinho ali, uma gazezinha, e vou aplicar agora o Lugol, que é um iodo concentrado, e vou fazer o teste de Schiller. O objetivo agora é avaliar uma outra coisa. Olha, parte normal, a parte saudável da ectocervix, do epitélio escamoso, tem muito glicogênio. Muito glicogênio. O epitélio escamoso, ele é rico em glicogênio. Cuidado com o epitélio colunar, da endocervix, não. Mas do epitélio escamoso, ele é rico em glicogênio. Então, se for um epitélio saudável, eu vou encontrar muito glicogênio. O glicogênio tem uma afinidade com o Lugol, com o iodo, e vai ficar bem corado por iodo. É isso. Se eu aplicar o Lugol e ficar bem corado, é o epitélio ali saudável, tá? Por outro lado, se eu aplicar o Lugol e não corar, ficar iodo negativo, significa que tem alguém queimando o glicogênio daquele epitélio. E glicogênio é energia. Então, peraí, tá queimando o glicogênio, tá gastando energia, tá com muita atividade proteica. Se você pega uma área que é acetobranca, no ácido acético, apliquei o Lugol e ela ficou iodo negativo, poxa, muita atividade proteica, gastando aquele glicogênio, é área para fazer biópsia. Deu para pegar? A gente aplica os testes para reforçar ali na nossa colposcopia, na visão através do colposcópio, a área que merece ali, merece maior atenção, a área mais suspeita. Cuidado com o trocadilho, porque quando o iodo está negativo, eu digo que o teste de Schiller veio positivo, então cuidado com esse trocadilho na tua prova. Schiller positivo,
significa que o iodo foi negativo, então é área suspeita. Schiller positivo, quer dizer, achei a minha área suspeita. O iodo está negativo. Não tem muito mistério. Colposcopia é gostosinho demais de fazer. Mas assim, o basicão, tá? O basicão, tirando especialista que trabalha só com patologia de trato genital inferior, o basicão é simples. Quer ver? Eu vou te mostrar a imagem. Aqui é um colo antes de ter aplicado nada, não apliquei nada. Olha que estranho, não apliquei nada e já tá meio branco, já tá meio estranho isso aqui, não dá? Aqui também tá meio branco. Isso é uma foto colposcópica, tá? Agora eu apliquei o ácido acético. Jesus amado, misericórdia. Olha como é que o negócio ficou branco aqui, assustou? Aqui, ó, tudo brancão aqui, muito aceto branco. Um aceto branco que a gente fala denso, aceto branco denso. Muita atividade proteica. Aplicamos o Lugol. Olha o que aconteceu. Nossa Deus. A mesma área que estava cetobranca ficou iodo negativo. O teste de Schiller positivo aqui. Então eu já sei que é nessa região que eu vou fazer a minha biópsia. Ok, entendeu? A colposcopia vai direcionar a área dessa biópsia. E é isso, basicamente isso. Achei uma alteração maior, achei uma alteração mesmo suspeita, eu faço a biópsia dirigida pela colposcopia. É isso. Um cuidado especial que você tem que ter é com a gestante. Gestante eu não faço biópsia por qualquer alteraçãozinha menor não, tá? A gestante especificamente, pelas modificações do organismo materno, gestante por ser, né, uma pessoa especial, a gente tem que tratar de forma especial. Gestante, você só faz biópsia se suspeitar de invasão. Se você acha, por exemplo, que é um NIC1, NIC2, NIC3, acompanha ainda com a colposcopia. Vai acompanhando com a colposcopia, mas não faz essa biópsia, tá? Porque pode sangrar muito e tem um potencial de regeneração, de regressão, de resolução muito alto na gestante. Então, gestante, você só faz essa biópsia na colposcopia se você achar mesmo que é câncer invasor. Achar que tem invasão, aí beleza. Aí você vai ter que fazer essa biópsia, tá? Então perceba que eu estou citando aceto branco denso, área iodo negativa, tá? Estou citando suspeitas de invasão, porque isso tudo, na verdade, a gente tem uma tabela na colposcopia para direcionar se aquela alteração é mais ou menos suspeita. Essa tabela colposcópica, claro que você que está fazendo prova para R1 não tem que saber isso aqui de cor, tá? Até o ambulatório de colposcopia geralmente tem isso colado na parede, a gente olha, só que de tanto olhar, a gente acaba guardando, tá? Então calma, porque tem isso aí até no material, mas não é para você ficar igual um maluco tentando decorar. Deixa espaço para outras coisas. Isso daqui eu vou te dar a manha, eu vou te dar o macete. Claro que tudo que for mais denso, mais grosseiro, me assusta mais. Então o epitélio que te assusta mais é aceto branco tênue ou aceto branco denso? Aceto branco denso. O que te assusta mais? É mosaico fino ou mosaico grosseiro? Grosseiro. Um iodo parcialmente positivo ou iodo negativo? Negativo. Só que tem uma alteração aqui que essas vezes cai na tua prova, perguntando qual é a alteração colposcópica mais suspeita, qual a alteração colposcópica mais sugestiva ali de invasão. Vaso atípico. Lembra de neovascularização, lembra de alteração vascular? Vaso atípico é a alteração da tabela colposcópica ali que mais dá medo na gente quando a gente observa, tá? Então, a gente olha a tabela colposcópica e vai direcionar se há indicação de fazer a biópsia ou não. Outra coisa que é importante é que para fazer essa colposcopia e ficar satisfeito, eu preciso visualizar a JEC. Por isso que eu gastei ali um tempinho no início da aula explicando JEC, epitélio escamoso, epitélio colunar, para a gente ter essa base, esse alicerce e chegar agora mais tranquilo. Se eu não visualizo a junção escamo-colunar, entenda que eu não vi a área mais crítica. Se eu não vi a área mais suspeita, não vi a área mais crítica, eu não vou ficar satisfeito. Isso aí é uma colposcopia insatisfatória. Se a colposcopia está insatisfatória, o que você faz? Se vira, menino, vai ver esse colo de outra forma. Se você não consegue ver a junção escamo-colunar, se você não consegue ver ali a transição dos dois epitélios, às vezes simplesmente de abrir um pouquinho mais o espéculo, o orifício interno do colo abre, olha que bonitinho. Precisa de uma ressonância. Não, abre um pouquinho mais o espéculo. GO, a gente é muito prático, gente. Ou então, tem um espéculozinho ali, ó, endocervical, que eventualmente a gente usa. Às vezes até uma pinça.
abre ali o colo um pouquinho com a pinça, você vai ver ali. Ou se for uma paciente com hipoestrogenismo, uma paciente após a menopausa, diante da atrofia, se eu julgar, eu posso aplicar um estrogênio que vai fazer com que essa JEC exteriorize um pouco mais. É uma outra tentativa. Mas guarda o estrogênio para quando você não conseguiu, simplesmente com a manobra abrindo um pouco mais de espéculo, ou com uma pinça, um espéculo endocervical visualizar, porque geralmente isso aqui acaba sendo suficiente, tá? Tinha uma outra situação que eu quero aproveitar e amarrar aqui com vocês, que é a seguinte. Lembra que eu falei na atipia glandular cervical? A atipia glandular cervical, que antigamente chamavam de Agus lá, que eu preciso avaliar o canal. Eu não vou deixar meus meninos soltos assim, tá? E como é que avalia? Vinícius não falou. Falei. Tô falando agora, porque, meninos, eu não quero deixar passar nada do colo. Tudo de colo de útero é importante para vocês, tá? Como é que a gente avalia aqui a atipia glandular quando eu quero avaliar o canal ou por algum outro motivo eu precisar avaliar o canal? Olha, as duas formas prioritárias são ou através de um escovado endocervical ou através de uma curetagem cervical. Igual tem curetagem uterina, entrar com a cureta na cavidade, você pode passar a cureta só no canal, sem entrar na cavidade uterina, tá? O que o Ministério da Saúde preconiza? Chuta, entrar com a escovinha e girar 3 a 5 vezes, entra com a escovinha um pouquinho mais e gira 3 a 5 vezes para coletar mais material ali do canal, ou meter uma cureta e raspar. O que você acha que é menos invasivo? O que você acha ali que é mais tranquilo de fazer? Entrar com a escovinha só, né? Então a gente pega aquela mesma escovinha, entra, gira 3 a 5 vezes e beleza. Não é que a curetagem é pior, não dá certo, não é. Mas o Ministério da Saúde prioriza o escovado endocervical. Se numa questão que tem que avaliar canal não tiver o escovado, mas tiver curetagem cervical, tudo bem, pode marcar a curetagem cervical, que também está descrita no manual do Ministério da Saúde, tá? Isso tudo que eu estou conversando com vocês aqui na parte de colo, isso tudo está descrito no manual do Ministério da Saúde. Estou fazendo um resumão para vocês, porque é esse manual que cai mesmo, tá? E aí, quando a gente faz a biópsia, a gente pode ver duas alterações. Ou às vezes vem NIC, ou às vezes vem câncer de colo. Ou às vezes não vem a nada, né? Mas quando vem alteração, NIC, pode vir NIC 1, NIC 2, NIC 3, mas às vezes já vem um carcinoma invasor. Quando vem NIC, vem a neoplasia intraepitelial cervical ali, eu quero aproveitar ainda, eu já vou dar um intervalinho para vocês, tá? Então relaxem, fiquem tranquilos, já vou dar um intervalinho, deixa eu só amarrar essa parte aqui do NIC. Quando vem NIC, se for NIC 1 tem um potencial de regressão, de resolução muito alto, muito alto, muito alto. Então quando vem NIC 1, geralmente é HPV de baixo potencial oncogênico. E aí o que a gente faz? A gente acompanha por 2 anos. A gente só vai destruir a lesão se, eventualmente, esse NIC persistir por 2 anos. Então, NIC 1 a gente vai acompanhando. NIC 1 a gente vai... Fiz a biópsia. Foi da citologia para a colposcopia. Na colposcopia veio NIC 1. O que você faz? Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Não precisa fazer nada além disso. Acompanha. Vinícius, 2 anos que eu estou acompanhando essa mulher e o NIC 1 não desapareceu. Geralmente some. Não sumiu, aí a gente aproveita e acaba de destruir a lesão para acelerar o processo de regeneração celular. Para não ficar sempre vindo NIC 1, sempre vindo NIC 1. Então a gente aproveita e destrói a lesão. Com crioterapia, né? Então, nitrogênio líquido ou com cauterização, passa um eletrocautério. Mas veja que a gente não tem medo disso virar câncer. Não! Se eu tivesse medo de NIC 1 virar câncer, eu não podia destruir, gente, concorda? Se eu tivesse medo de NIC 1 virar câncer, eu tinha que tirar com margem. Mas não, a gente destrói se persistir por 2 anos, tá? Acompanha primeiro. Agora, quando vem NIC 2 em diante, eu não posso destruir essa lesão de jeito nenhum, porque NIC 2 em diante pode eventualmente vir um carcinoma até invasor ali próximo, então a gente tem que avaliar com margem. O que a gente faz? A gente faz a exérese da zona de transformação. Aquela parte ali, meninos, ali ó, na metaplasia escamosa, aquela parte ali próxima da JEC, ok? Então a gente vai tirar essa zona de transformação, que é a área mais arriscada. É a área onde geralmente tem lesão. Aí tem EZT, que é exérese da zona de transformação tipo 1, tipo 2, tipo 3, tá? O que diferencia 1, 2 e 3?
é o quanto que eu tenho que tirar de tecido, dependendo da onde que está ali a junção escamocolunar, se está mais para dentro do canal ou se está mais exteriorizada. Se a junção escamocolunar está bem exteriorizada, está bem visível, eu tiro um pedacinho menor, uma EZT tipo 1. Ah, não, já está começando a ficar mais próximo ali do canal mesmo. Então, tipo 2, não, já está entrando mais no canal, não vejo. Aí, às vezes, a gente tem que fazer uma tipo 3, que é uma exérese maior, tá? Que chega a tirar ali 2,5 centímetros. Inclusive, esse procedimento, ele pode ser feito aqui, ó, com um instrumento de eletrocirurgia, né? Uma alça, tá? Térmica, que vai tirar uma lasquinha aqui do colo. E aí tem tamanhos diferentes dessa alça, para ver o quanto que eu quero tirar, menos ou mais. Para ver a profundidade, são alças também de tamanhos diferentes, tá? Então a gente entra aqui com essa eletrocirurgia que a gente fala. Antigamente o pessoal falava muito em CAF, o Ministério da Saúde pede para a gente evitar o termo CAF, tá? Porque faz muita confusão e CAF não definia se era EZT tipo 1, 2 ou 3, então a gente prioriza falar EZT tipo 1, EZT tipo 2, EZT tipo 3, que é simplesmente o quanto de tecido que você quis tirar. Claro, tipo 3 eu tirei mais tecido. Inclusive essa EZT tipo 3, ela é o equivalente a um cone. Um cone. O cone é uma EZT tipo 3. E em determinadas situações, a gente tem que fazer cone. Ou você vai ver na resposta a EZT tipo 3, porque eu tenho que tirar bastante tecido. Aqui no cone eu posso fazer inclusive com bisturi frio, tá? Ou pode fazer com bisturi elétrico também. A gente vai tirar aqui, ó, num formato de cone, por isso que eu chamo de cone, né? E a gente vai tirar aqui em torno de 2,5 centímetros. Veja que a gente tira bastante material, é do canal. Por isso que a gente vai aprofundando, é no canal. Para quê? Para ter certeza que eu tirei toda a área suspeita. Então, por isso, algumas situações, obrigatoriamente tem que ser cone ou EZT tipo 3 a tua resposta. Primeiro, se eu suspeito que é um câncer invasor. Se eu suspeito que é invasor, eu não posso tirar só um pedacinho. Porque senão vai correr risco de eu não pegar toda a lesão, sobrar a lesão residual e eu ter que tirar mais um pedaço. Então, quando eu suspeito que aquilo tem invasão, que é um carcinoma invasor, eu tenho que fazer cone, uma EZT tipo 3, tá? Quando eu não vejo o limite da lesão, se eu não vejo até aonde que vai a lesão, você quer tirar só um pedacinho ou você quer afundar mesmo o bisturi e tirar um pedação aqui? Eu quero tirar um pedação. Se eu não vejo o limite, eu tenho que garantir aqui que eu peguei, então eu vou ter que tirar um pouco mais. E se a JEC não está visível? Como é que a gente chama quando a JEC não está visível? Colposcopia insatisfatória. Então, sempre que eu precisar fazer uma exérese, uma EZT, uma exérese da zona de transformação, se a questão falar que essa paciente tem colposcopia insatisfatória, fiz uma biópsia, veio NIC2, fiz uma biópsia, veio NIC3, fiz uma biópsia, veio um carcinoma in situ. E aí, se falar na biópsia colposcópica, a biópsia colposcópica, meninos, é um beliscãozinho que a gente tira do colo, um pedacinho, uma pinça pequenininha, tira um fragmento. Veio o NIC2, NIC3, carcinoma in situ. E aí, eu não vejo o limite da lesão, ou eu não vejo o limite da JEC, é uma colposcopia insatisfatória, eu vou ter que fazer uma EZT tipo 3. Ah, não, Vinícius, a lesão é pequena, eu vejo o limite da lesão. Ah, não, veio NIC2, NIC3, carcinoma in situ, ali naquela biópsia colposcópica, só na biópsia. E aí, não tem suspeita de invasão. Eu vejo o limite da lesão, a JEC está totalmente visível, eu posso fazer uma EZT tipo 1 ou tipo 2, eu não preciso aprofundar tanto. Nessas três situações, eu vou ter que complementar o resultado da biópsia com uma EZT tipo 3. Deu para entender? Porque muitas das vezes vocês param o estudo só, biópsia colposcópica veio NIC1, biópsia colposcópica veio NIC2, NIC3. O que eu estou te mostrando aqui é o que fazer após, tá? O que a gente faz após. Então, no caso do NIC1, a gente acompanha por 2 anos, não resolveu, a gente destrói. NIC2 em diante. Veio na biópsia NIC2 em diante, a gente vai ter que avaliar qual tipo de exérese de zona de transformação a gente vai fazer para complementar essa biópsiazinha colposcópica que foi feita. Beleza? Deu para entender? Ó, paciente, 42 anos, colposcopia ali, normal, mas a citologia veio com célula glandular. Por que será? Pensa comigo. Por que essa citologia veio com célula glandular
discordando da colposcopia que veio normal. Aonde tem glândula, meninos? Tem glândula dentro do canal. Então pode ser que na colposcopia eu não vi, porque a lesão está mais dentro do canal. Se veio atipia glandular, lembra a regra, veio atipia glandular, eu tenho que avaliar o canal. Como é que avalia canal? Olha, ou com escovado, ou com curetagem. Tem escovado ali? Entrar com a escova e girar 3 a 5 vezes? Não, mas tem curetagem. Então é quando eu marco curetagem do canal. Viu? Atipia glandular tem que avaliar esse canal. Pegou? Outra questão. Questão do ABC, a paciente lá fez uma colposcopia, viu a área cetobranca densa, fez a biópsia, anátomo patológico confirmou NIC3. A biópsia colposcópica, a biópsia na colposcopia veio NIC3. Se a biópsia veio NIC3, próximo passo, fazer uma EZT. Eu não vou indicar esterectomia, Vertime, que é uma cirurgia enorme. Vertime é uma esterectomia ampliada. É para tratamento de câncer mesmo, de colo, em alguns estágios. Não, calma. A biópsia colposcópica, eu tirei só um pedacinho. Veio NIC3. O que eu tenho que fazer? O próximo passo? Fazer uma EZT. Qual EZT que tem aqui? Só tem cone. Então vou fazer cone. É uma EZT tipo 3, tá? Qual a vantagem de fazer cone aqui? Se eu fizer o cone e vier um carcinoma in situ, inclusive já está tratado, já está resolvido. Já está tratado e está resolvido aqui, tá? Mulher de 34 anos, foi na unidade básica, tinha citologia compatível com lesão de alto grau, a biópsia tinha mosaico grosseiro, lembra? Acetobranco denso, mosaico grosseiro, isso é alteração maior. A biópsia guiada por colposcopia, veio carcinoma in situ. Se veio na biópsia carcinoma in situ, o que a gente tem que fazer? Uma EZT. Faz uma EZT. Inclusive, se você fizer uma EZT tipo 3, um cone, se confirmar que é in situ, já está resolvido. Não é para colher material para HPV, não é para nova colposcopia. Eu já fiz uma biópsia, veio carcinoma in situ, eu tenho que ver a profundidade disso, porque pode, inclusive, ter alguma coisa invasora próxima. Tomara que venha só in situ. Se eu fizer o cone e vier in situ mesmo, já foi diagnóstico e terapêutico, tá? Então, cone, biópsiazinha, in situ. Fiz o cone, que é uma EZT tipo 3, veio in situ mesmo, inclusive já está resolvido, já está tratado. É quando o cone, que a gente está na etapa ainda de diagnóstico, eu não estou falando de tratamento de câncer, mas o cone, às vezes, ele pode ter um papel tanto diagnóstico para ver ali a extensão, a profundidade, quanto terapêutico, que é quando vem o in situ. Tudo bem? Vamos lá. Mais uma questãozinha, paciente de 54 anos, lesão escamosa intraepitelial de alto grau. Olha que questão bonitinha, mas uma questão difícil. Veio lá uma lesão de alto grau. Na colposcopia tinha achado maior. Então foi para a colposcopia, tinha achado maior. A JEC e o limite cranial, caudal, tudo visível. Então tem alteração maior. Então parece mesmo ser um NIC2, NIC3. Eu vejo completamente o limite da lesão. Eu vejo completamente a JEC, a junção escamocolunar. Tá tudo na minha cara. Esterectomia, pelo amor de Deus. Não, eu estou na etapa de diagnóstico. Não estou em etapa de tratamento. Traquelectomia é tirar o colo inteiro. Claro que não. Amputação alargada de colo? Não. Exéres da zona de transformação, fazer uma EZT? Mas não vai fazer a biópsia antes? Já vai direto para a EZT? Ou letra E, esterectomia total? Não, eu estou na etapa de diagnóstico, não estou na etapa de tratamento. Então o que eu quero te mostrar? Em algumas situações, o Manual do Ministério da Saúde faz um procedimento que a gente chama de método ver e tratar. O que é o método ver e tratar? Ver e tratar é o seguinte, quando a paciente, e tem que ter uma paciente ali, tem que ter mais de 25 anos, tá? Então, até 24 anos não pode fazer o método ver e tratar. Então, tem que ser uma paciente ali com 25 anos para cima, tá? Que na citologia veio ali, enfim, uma lesão de alto grau, um ASC-H, foi para a colposcopia. Na colposcopia, exatamente como essa questão, tem achado maior. Na colposcopia tem achado maior mesmo. Pontilhado grosseiro, acetobranco denso, tá? Iodo negativo mesmo, tem achado maior. Eu vejo completamente os limites da lesão. Eu vejo bem a JEC. Tá tudo na minha cara. Por quê? Eu, ao invés de fazer a biópsia para confirmar que é um NIC2, NIC3, e depois ela volta para fazer a EZT, por que eu já não faço direto a EZT?
Então, nessa situação, a gente pode, de cara, ao invés de fazer a biópsia primeiro dessa área suspeita durante a colposcopia, eu já vi limite da lesão, já vi a JEC, não parece câncer invasor, porque se parecer câncer invasor não pode fazer isso, tá? Então vi o limite, só parece achado maior, não parece ser câncer, a lesão tá na minha cara, eu já vejo e trato. Eu de cara já faço a EZT, tá? Eu já faço a EZT. Então, é uma situação bem específica, que aí, tanto que não tinha nem opção aqui de fazer biópsia colposcópica. Se tivesse, poderia dar problema, porque não quer dizer que fazer a biópsia primeiro para depois indicar a EZT estaria errado. Não, depende da segurança de quem está fazendo. Mas, eventualmente, você pode pegar uma questão que, ao invés da primeira biópsia, já parte direto para a EZT, desde que preencha aí esses critérios. Beleza? Maravilha? Ó, só para a gente reforçar aqui, lembra que citologia é rastreio, colposcopia com biópsia é que dá o diagnóstico para a gente. Feito o diagnóstico de câncer de colo, a gente primeiro vai tomar um café, tomar um chimarrão, uma água de coco, um suco gostoso. Lembra que no intervalo de aula aqui, pelo menos da GO, pode comer que não engorda, fica tranquilo, tá? Mas como é um negócio gostoso, que eu volto fechando a parte de câncer de colo e a parte de endométrio. Até daqui a pouquinho.